E aí galera, beleza? Tranquilo? Tudo certo? Como é que vocês estão? No Crime Lines de hoje vamos contar o caso de PC Farias, um caso muito emblemático envolvendo crime, corrupção e política. Palavras que estão intimamente ligadas aqui no nosso Brasilzão. Se você é novo por aqui, você está no quadro Crime Lines do canal Rafa Master 88 e no quadro Crime Lines falamos sobre casos, mistérios, crimes, ou seja, toda a patifaria que o ser humano é capaz de produzir. Então se você não é inscrito, se inscreva, curta, me dê uma moralzinha, beleza galera? Tamo junto? Então, solta a intro. Wait, hurry up! He's killing my girlfriend! What is the problem? Upon the family member's arrival, Paulo César Siqueira Cavalcante Farias, conhecido como PC Farias, nasceu em 20 de setembro de 1945 em Passo de Camaragibe, no Alagoas. PC Farias iniciou sua carreira como empresário, mas logo se envolveu no cenário político. Em 1966, ele se tornou secretário particular do governador de Alagoas, Simão Lamenha. E após um mandato, ele decidiu abrir sua primeira concessionária de veículos. Mas a sua paixão pela política falou mais alto. Em 78, ele assumiu o papel de tesoureiro na campanha de José Moura Rocha, do MDB, ao Senado, a pedido do usineiro João Lira, um dos homens mais influentes de Alagoas. No entanto, na década de 80, trouxe desafios financeiros e em 83 a sua empresa Tratoral entrou em falência. E para reerguer, o PC criou a Florag, uma empresa que aproveitou incentivos fiscais para poder investir ali no plantio de cocos no norte do Alagoas. Mas os problemas persistiam. Em 84, ele fechou outra empresa, a Planal, que é planejamento e assessoria de Alagoas, devido a vários prejuízos. E foi nesse período que ele se aproximou de figuras importantes da política nacional, atuando como tesoureiro de Paulo Maluf, conhecendo então o seu aliado, o deputado Fernando Collor de Mello. Em 1986, após a falência ali da Terraplanagem de Alagoas, outra empresa ali do PC, ele abriu a EPC, Empresa de Participações e Construções, no mesmo endereço ali da antiga Tratoral. E ao mesmo tempo, ele assumiu a tesouraria das campanhas de Fernando Collor ali do PMDB ao governo de Alagoas e João Lira, aquele usineiro, ao Senado. Em 87, com Collor eleito governador, o PC consolidou ali sua influência, levando seu irmão Augusto Farias a ser nomeado secretário de transportes ali do Alagoas, ali pelos esquemas ali com o Fernando Collor. No entanto, os problemas financeiros eles sempre continuaram. O Banco Central impediu ele de operar com o crédito rural em meio ali várias irregularidades na Tratoral. Então, em 1988, o PC abriu a Brasil Jet, uma empresa de aviação em Maceió, buscando diversificar ali seus negócios ali na aviação. Em 1989, Collor deixou o governo de Alagoas para poder concorrer à presidência da República. E PC assumiu ali a tesouraria da sua campanha. É a história. A conversa é uma, a prática é outra. Com a vitória de Collor derrotando Lula no segundo turno, marcou o ápice da influência do PC. Ele não apenas saiu da lista negra do Banco Central, mas também construiu a maior casa de Maceió, que ali foi um símbolo ali do seu poder, de toda sua riqueza. Zélia Cardoso de Mello, economista e professora acadêmica, foi nomeada ministra da Fazenda por Fernando Collor em 15 de março de 1990. Imediatamente, ela implementou o controverso e apocalíptico Plano Collor, um conjunto de medidas econômicas que visava controlar a inflação, estabilizar a economia e reduzir os gastos públicos. Uma das medidas mais drásticas e desastrosas do plano foi o congelamento das contas bancárias, que afetou as cadernetas de poupança de contas correntes de pessoa física e pessoas jurídicas com valores superiores a 50 mil cruzados novos. O bloqueio vigoraria por 18 meses, gerando um clima de pânico e desespero em todo o país. Iniciar a execução de um plano que trará modificações profundas na economia nacional. Essa tarefa não será fácil. Esse congelamento ficou popularmente conhecido como confisco das poupanças. Além disso, o plano também incluía uma reforma administrativa que extinguiu órgãos públicos e empresas estatais, promovendo as primeiras privatizações, abrindo o mercado brasileiro para importações e também congelou os preços e implementou a prefixação dos salários. Essas mudanças, embora fossem justificadas como necessárias para o controle da economia, causaram um enorme choque na população e gerou um caos intenso nas agências bancárias. As pessoas estavam desesperadas para poder acessar
seus próprios recursos, mas se viam bloqueadas por meses. No início, o governo Collor teve apoio político e empresarial para essas medidas, só que rapidamente a população passou a encarar ali esse plano como um golpe econômico. Embora o plano tenha conseguido inicialmente controlar a inflação e reduzir os gastos públicos através dessas privatizações e demissões, ele falhou em estabilizar essa economia a longo prazo. E o confisco ali da poupança deixou muitos brasileiros sem acesso ao seu dinheiro por longos meses, e aqueles que possuíam quantias consideráveis nas suas cadernetas de poupança sofreram perdas irreparáveis. O impacto psicológico foi muito grande. Tragédias pessoais como suicídio foram diretamente relacionadas ao desespero causado por essa medida. Em diversas cidades, agências bancárias ficaram abarrotadas de pessoas tentando retirar a sua grana ou buscando informações, só que a maioria saiu de mãos vazias. O caos todo generalizado, com longas filas, gritos e sensação de impotência enquanto as instituições enfrentavam uma pressão insustentável, tomou conta de todo o país. Porém, enquanto o governo Collor tentava passar uma imagem de eficiência, um esquema de corrupção e tráfico de influência começou a se formar, vindo à tona ali no terceiro ano do mandato do governo do Collor. Zélia Cardoso, duramente criticada pela falha do plano, ela pede demissão após críticas e um escândalo amoroso com o ex-ministro da Justiça, Bernardo Cabral. E paralelamente surgiram as primeiras denúncias sobre o PC, falando que ele estava pressionando a Petrobras para poder financiar a empresa de aviação VASP. Além disso, o Banco do Brasil paga ao Midland Bank de Londres parte da dívida de 85 milhões de dólares contraídas por usineiros alagoanos. Em seguida, Renan Calheiros, aliado de Collor, rompeu com o presidente e acusou PC Farias de envolvimento em esquemas de corrupção. Também ocorreram as primeiras denúncias que PC Farias estava interferindo ali na Legião Brasileira de Assistência, presidida por Rosiane Collor, que acabou deixando o cargo. A LBA de São Paulo e do Amazonas detectaram indícios de compras superfaturadas de cestas básicas. Para piorar tudo, em 91, PC Farias adquiriu a Tribuna do Alagoas investindo 5 bilhões de dólares no jornal. E esse movimento ameaçou o domínio da Gazeta de Alagoas, que pertencia a Pedro Collor de Mello, meio-irmão do presidente. O ano de 92 foi marcado no início do declínio e desmoronamento do império de PC Farias. Nesse período, ele monta uma revendedora Fiat em Maceió e registra uma nova empresa em São Paulo chamada de Verax. Enquanto isso, Pedro Collor, tentando manter ali seu império de imprensa, que estava todo ameaçado, faz denúncias bombásticas acusando PC Farias de tráfico de influência. Uma CPI confirmou que PC Farias comandava um esquema de corrupção e revelou 6,5 milhões de dólares foram usados para pagar gastos pessoais de Fernando Collor. O escândalo resultou no processo de impeachment de Collor, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados em setembro. E para evitar a iminente cassação ali pelo Senado, o Collor renunciou em 29 de dezembro. Enquanto isso, PC Farias foi indiciado pelo Ministério Público em 9 crimes. Uma das práticas utilizadas pelo PC foi abrir contas fantasmas e realizar operações financeiras transferindo dinheiro arrecadado com pagamento de propinas e desviado dos cofres públicos para a conta de Ana Scioli, além de pagar os gastos da residência oficial de Collor, a Casa da Dinda, com recursos provenientes das empresas de PC Farias. E tentando escapar, o Fernando Collor ele renuncia à presidência e ele assinou uma carta para a população afirmando sair da presidência com consciência limpa, alegando ser vítima de perseguição política. Contudo, menos de 2 horas depois, ele se reuniu em um churrasco ali na sua casa, a Casa da Dinda, com figuras como Ricardo Fiuza, Lafayette Coutinho, Álvaro Mendonça, Gilmar Mendes, José Guilherme Vilela, Arthur Castilho, Paulo Otávio, Luiz Estevão e Marcos Coimbra, para poder preparar a sua defesa ali no Senado. Em 30 de dezembro de 92, o Senado ratificou o resultado de 76 votos a favor e 2 contra pela perda do cargo da presidência e pela inegibilidade de Collor por 8 anos. Como o brasileiro tem memória curta, após cumprir a pena, o Collor recuperou seus direitos políticos e em 2006 ele foi eleito ao Senado do Alagoas, cargo que ele exerceu por 2 mandatos consecutivos até 1º de fevereiro de 2023. Nas eleições de 2022, o Collor disputou para o governo de Alagoas, só que ele ficou em 3º lugar, sendo derrotado por Paulo Dantas, do MDB. Bom, voltando ao caso PC Farias, em 93 a Justiça decretou a sua prisão preventiva em 30 de junho. Só que ele, conhecido por toda a sua habilidade de escapar de situações complicadas, fugiu para o exterior. PC Farias foge do Brasil em um bimotor pilotado por Jorge Bandeira de Mello, que era o seu sócio naquela sua empresa de táxi aéreo Brasil Jet. E ele chegou ali até a Argentina e tempos depois foi localizado na Inglaterra. Só que essa sua fuga durou muito pouco e em 3 de dezembro desse mesmo ano ele foi capturado em Bangkok, na Tailândia,
Tailândia, em uma operação que chamou até a atenção da Polícia Internacional ali da Interpol. E de volta para o Brasil, ele começou a enfrentar as consequências dos seus atos. Em 1994, veio sua primeira condenação em janeiro. A 10ª Vara Federal de Brasília o sentenciou a 4 anos de prisão por sonegação fiscal. Ainda em 94, o PC sofreu um duro golpe pessoal. Em julho, a sua esposa, Elma Farias, faleceu. Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal impôs outra condenação e dessa vez 7 anos de prisão no regime semiaberto por falsidade ideológica. Em 95, já preso, o PC Farias começou a trabalhar na Secretaria da Justiça analisando o processo de detentos. Uma grande ironia do destino, né? O homem que havia desviado milhões agora lidava com a burocracia do sistema carcerário, pensando ali em reduzir sua pena. Em dezembro daquele mesmo ano, ele conquistou a liberdade condicional, mas a sua vida foi marcada por turbulências. Suzana Marcolino, sua nova namorada, era uma figura central nesse período. Ela vivia do dinheiro do PC Farias e estava ali muito feliz com todo aquele relacionamento sido oficializado há menos de um ano. E a Suzana, ela não economizava palavras para poder falar ali para sua família sobre o seu futuro casamento finalmente com um homem rico. Ela levava uma vida de princesa, além de um carro luxuoso, ganhava joias, roupas de grifes e uma gorda conta bancária. Em 1996, o PC sofreu outra grande perda, a do seu pai, Gilberto Lopes Farias, que morreu em Porto Alegre. No entanto, o PC apareceu ao lado de Suzana, que já era vista como sua companheira oficial ali durante o enterro. E naquela época, o PC estava prestes a depor em uma CPI, onde revelaria nome de empresários que alimentaram os esquemas corruptos de Fernando Collor de Mello. Era um momento crucial e muitos acreditavam que essa decisão selou seu destino. Na madrugada de 23 de junho de 96, em Guaxuma, no Alagoas, PC Farias e Suzana foram encontrados mortos a tiros ali na sua cama em sua casa de veraneiro. A cena era chocante, os corpos estavam lado a lado e a arma do crime, um revólver, estava bem próximo. A versão oficial, apresentada no mesmo dia, apontou um crime passional. Suzana teria matado o PC e depois se suicidado. Investigadores alegaram que o motivo seriam ciúmes, já que PC estaria determinada a romper o namoro. Documentos mostravam que Suzana havia comprado a arma e dias antes ela tinha praticado tiros ali em um estande de tiro. Testemunhos de seguranças indicavam que o casal foi visto brigando na varanda naquela madrugada com vozes altas e discussões muito acaloradas, pessoal. No entanto, a família de PC não aceitou a versão oficial. Augusto Farias, irmão de PC, foi o único a apoiar a tese do crime passional, enquanto seus outros parentes desconfiavam de uma farsa. A imprensa e a população, elas também começaram a questionar essa narrativa. Em 97, o legista Jorge Sanguinetti, professor de medicina legal da Universidade do Alagoas, apresentou um dossiê contestando o laudo oficial de Fortunado Badam Palhares. Sanguinetti apontou várias inconsistências gritantes. A altura de Suzana estava errada em 10 centímetros, o que mudava a trajetória do tiro. Ela estava em posição de defesa e não de ataque. Também não havia resíduos de pólvora nem na sua mão, indicando que ela não poderia ter disparado aquela arma. E além disso, o revólver não tinha vestígios de sangue ou impressões digitais. As investigações paralelas revelaram mais detalhes perturbadores. A Suzana usou seu celular pelo menos 3 vezes na madrugada do crime, deixando várias mensagens emocionadas na caixa postal do dentista Fernando Coleoni, com quem ela já havia jantado dias antes. Nas gravações, ela expressava sentimentos profundos por ele, dizendo que o amava e que esperava encontrá-lo na eternidade. Muito estranho, né, pessoal? E no final da última ligação, eu ouvi um cara ali sussurrando para ela: "O que você tá fazendo? Depressa, se arruma, se arruma." Essa voz, ela foi identificada ali pelos peritos, só que a identidade do homem permaneceu um mistério. E o celular de Suzana desapareceu da cena do crime e nunca mais foi encontrado. Também houve ameaça aos investigadores independentes. O promotor Luiz Vasconcelos relatou ter recebido ligações durante reuniões com autoridades, alertando para que ele abandonasse o caso. Jorge Sanguinetti ali, o perito particular, também foi ameaçado e precisou de escolta armada. Em 1999, uma CPI do narcotráfico revelou que Badam Palhares teria recebido R$400 mil de Augusto Farias para produzir um laudo falso. E o Augusto foi indiciado ali como autor intelectual do crime, só que o processo foi arquivado por falta de provas em 2002. Depois de várias investigações, várias conclusões ali, em 2013, quase 18 anos após a morte de PC Farias, os seguranças do próprio PC foram julgados. As acusações foram baseadas ali no laudo
laudo de Sanguinetti, só que os réus foram absolvidos por clemência. E o caso foi encerrado em 2018, deixando um legado de impunidade. Jorge Sanguinetti, que continua atuando em casos de repercussão, casos ali polêmicos, como a morte de Isabela Nardoni, o caso do goleiro Bruno, também afirmou que o poder político de Alagoas impediu que a verdade viesse à tona. Os segredos de PC Farias, conhecido como a Morsa do Amor, foram enterrados com ele. E o mistério de quem realmente matou PC Farias e Suzana Marcolino permanecem sem resposta. Pessoal, chegamos mais no final de um caso do Crime Lines, o caso de PC Farias. E se vocês não forem inscritos, se inscrevam, curtam, compartilhem, dê uma moralzinha, galera. Me ajuda ali a crescer o canal novamente. Beleza? Tamo junto? Então até a próxima!